Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de semântica, né? Como eu havia combinado, íamos fazer um, um vídeo aula com esse assunto em específico, né? A polissemia e a ambiguidade, visto que há muitas dúvidas com relação a esses dois. Muitos candidatos, muitos alunos, né, confundem. No lugar da ambiguidade, ele coloca a polissemia, aquela confusão. E hoje a gente vai aprender um pouco mais para saber diferenciar o que é polissemia e o que é ambiguidade, porque há uma diferença entre essas duas, esses dois tipos de significados, né, pilares da semântica, né? A gente já viu que a semântica, de forma geral, é o estudo do significado. Já vimos que o significado pode ser igual e que quando esse significado é igual, a gente chama de sinonímia. Quando esse significado é diferente, a gente chama de antonímia, né? Quando o significado está no sentido amplo, a gente chama de hiperônimo ou hiperonímia. E quando está no sentido, o significado está no sentido mais restrito, a gente chama de hipônimo, né? Nós vimos também a diferença entre palavras homônimas e parônimas, né? Que a gente e no último slide, no último vídeo aula, eu até salientei para vocês que vocês tivessem muito cuidado quando fosse identificar as palavras homônimas e parônimas, né? Porque homônimas é quando há uma igualdade em algum aspecto, seja na pronúncia, né? Seja fonética na pronúncia, seja na grafia, né? E a paronímia é quando há apenas uma semelhança, não existe igualdade. Os seus significados, tanto na homonímia quanto na paronímia, são diferentes. Vimos também o que é forma variante na última aula de semântica, né? Que é quando você pode dizer uma mesma coisa de várias formas, né? Loiro, loira, né? Cotidiano e cotidiano, no caso do munguzá e munguzá, tá certo? E agora vem a polissemia e a ambiguidade, né? O que é polissemia e o que é ambiguidade? É a mesma coisa? Não. Polissemia, minha gente, o próprio nome já diz, poli, né? Poli de muito, e semia de significado, então vários significados, tá certo? Uma só palavra pode apresentar vários significados dependendo do seu contexto. Isso por conta da forma da linguagem conotativa, porque além do significado real de uma palavra, o falante da língua portuguesa ainda atribui outros significados. Isso é natural do falante da língua portuguesa, tá certo? Do ser humano, não há nenhum problema nisso. É por isso que a polissemia existe, por conta da conotação, dos vários significados que a gente vai atribuindo no decorrer do tempo, no decorrer do texto, né? Então, poli, muito semi-significado, muitos significados ou vários significados. Polissemia é isso. Por exemplo, né, você chama ponto. A palavra ponto, ela pode ser um ponto final, ela pode ser um ponto de ônibus, ela pode ser um ponto de... Vai depender do contexto, né? Vários pontos. Dente pode ser de alho, dente pode ser parte do corpo, né? Dente, dente da boca, né? Pode ser dente de alho, e assim sucessivamente. Cabeça pode ser da ponte, cabeça pode ser do dedo, cabeça pode ser um líder, né? Ele é o cabeça, tá certo? Então, dependendo do contexto, a palavra cabeça, a palavra dente, a palavra manga, manga pode ser do verbo mangar, manga pode ser manga de uma blusa, substantivo, manga pode ser uma fruta. Então, dependendo do contexto, uma palavra do contexto, aquela palavra pode apresentar outro significado, ok? Quando isso acontece é polissemia. Ela tem uma vasta carga semântica, ela tem vários significados, certo? Isso é polissemia. E a ambiguidade já é o duplo sentido. Estão percebendo que é algo diferente? Polissemia, vários significados. E a ambiguidade é um duplo sentido. A palavra é colocada, ou a expressão é colocada de tal maneira que não deixa claro o que ela realmente quer dizer. Isso é uma ambiguidade. Já a polissemia, não. O contexto escancara, o contexto declara o que é que ela significa.
mas ela não vai significar sempre aquilo em outros contextos. Ela pode significar outra coisa. Pena, né, por exemplo. Pena pode ser no sentido de dó. Pena pode ser caneta. Antigamente era chamado de pena. Traga pena para escrever, né? Antigamente, que eu não sei nem precisar, né? Qual era o tempo. É pena, sentido de dó, caneta. Pena, uma punição. Pena, então, olha, já apresentei pelo menos 3 significados da palavra pena, ok? Quando uma palavra tem um único significado, ela é chamada de monossemia. Monossemia é uma palavra que tem apenas um significado. E vai ser difícil você encontrar uma palavra com apenas um significado, porque todas as palavras estão passíveis de várias interpretações, de vários significados. Por isso que a gente chama de palavra polissêmica, porque a palavra ela está sujeita a ter outro significado, ok? Espero estar sendo clara. Então, vamos ver detalhadamente o que vem a ser polissemia. É a propriedade que uma mesma palavra tende a apresentar vários significados. Observe as frases. Compreenderam aqui o que é polissemia? Uma mesma palavra tem vários significados. Observe o contexto. O referente aqui, o referencial é mão. Veja o que é que significa mão aqui. Paula tem uma mão para cozinhar que dá inveja. A mão aqui está no sentido conotativo, né? Ela tem habilidade, ela tem eficiência diante do ato praticado, né? Ela tem a mão boa para cozinhar. Quem é que nunca disse isso, nunca ouviu isso? Ok? Vamos! Coloque logo a mão na massa. Olha, a mão aqui já deixou de ser aquela mão do primeiro contexto, habilidosa em fazer pratos deliciosos. E agora a mão passa a ser o quê? A participação. Coloque logo a mão na massa, né? Coloque logo a mão na massa. Eu quero a sua participação. O contexto aqui é participação. Interação mediante uma tarefa realizada. As crianças estão com as mãos sujas. Mãos agora está no sentido denotativo, porque essa mão aqui é parte do corpo humano. Veja, a única palavra, o referente é mão. Mão aqui está no sentido denotativo. Primeiro vem o sentido denotativo. Parte do corpo humano. As mãos estão sujas. Parte do corpo humano. Mas essa mão no primeiro contexto é no sentido de habilidade e essa é no sentido de participação, do segundo contexto. No quarto contexto, quarta frase, passaram a mão na minha bolsa e nem percebi. Simboliza o roubo, né? Alguém roubou, passaram a mão na minha caneta, passaram a mão no meu lápis, passaram a mão no caso aqui da bolsa e eu nem percebi. Simboliza o roubo, visto de maneira pejorativa, ok? Então, olha, mão, a palavra mão é uma palavra polissêmica, porque dependendo do contexto, ela vai ter um significado diferente, tá certo? No primeiro contexto ela tem um significado, no segundo contexto você viu que ela tem outro significado, no terceiro contexto ela tem outro significado, inclusive sentido denotativo, sentido real de mão, que é parte do corpo humano, está certo? Primeira palavra está no seu sentido denotativo, sentido real, mas ela tem outros sentidos. Dente é parte do corpo humano, mas dente pode também ser de alho, ok? Cabeça é parte do corpo humano, mas ele pode ser também no sentido de liderança. Pode ser cabeça do dedo. Cabeça no sentido de liderança, cabeça do dedo, não são denotativos, são conotativos, são significados que nós falantes atribuímos, ok? Passaram a mão na minha bolsa, não é a mão parte do corpo humano. É no sentido de roubar, alguém roubou, alguém furtou. É no sentido pejorativo. Então, quando isso acontece, a palavra é chamada de polissêmica. Monossêmica, quando ela só tem um significado. Vai ser difícil você encontrar. Nem eu mesma sei te dizer agora qual é uma palavra que só tem um significado. Não tem. Acredito que não tem, porque todas as palavras estão
estão sujeitas a mais de um significado, ok? O que existe mesmo é uma palavra polissêmica, porque a mesma palavra pode ter outro significado e outros significados, vai depender do contexto, tá certo? Outro exemplo de polissemia. Esta minha vida é só trabalho. Veja, o referencial aqui é trabalho. Mas já analisa o primeiro contexto. Esta minha vida é só trabalho. O que é que a pessoa reclama aqui, né? Que ela só vive trabalhando, só se esforça muito, não tem tempo para o lazer, não tem tempo para outra coisa a não ser trabalhar. Entenderam aqui o significado de trabalho. Mas vejam nesse outro contexto. Esse menino precisa de um trabalho. Aqui já é emprego. Ele precisa de um emprego. É o contrário, olha, a mesma palavra, mas aqui tem um significado, aqui tem outro significado. No terceiro contexto, o trabalho dele é só carimbar, o emprego dele é só carimbar documentos. Ele quase não tem trabalho, ou seja, ele quase não se esforça, ele não sua muito. É o contrário do primeiro contexto. Aqui tem tanto esforço, só vive para trabalhar. E aqui se esforça menos. Vejam que o referencial em 4 contextos com significados diferentes. Certo? Quando isso acontece, é chamado de polissemia. Esse exemplo aqui da tirinha foi um exemplo retirado de uma das questões de Enem. O ano não importa, esqueci, mas não importa. Vejam aqui, rede social. Aí, a gente tem que ler o contexto, tudo, né? Tanto a linguagem verbal, que é escrita aqui no caso, e a não verbal, que é a imagem, né? Isso aqui é uma tirinha, um exemplo de uma tirinha que fala da questão da rede social. O que é que você entende por rede social? Olha, rede social, aí rede social aqui em casa é outra coisa. Rede social, né, um meio de comunicação, mas para ele é o quê? É um mundo de gente, muita gente dentro de uma rede. Então, isso aqui é um caso de polissemia, tá certo? Rede social é um meio de comunicação e aqui é rede social, uma rede literalmente, né? No sentido literal. Sentido literal e sentido figurado, certo? Bananeira, olha, bananeira não é a árvore, né? O pé de banana, certo? E plantar bananeira, ok? Essa posição aqui. Vejam que o termo bananeira é uma palavra polissêmica. A palavra bananeira é polissêmica, porque bananeira pode ser da fruta ou pode ser uma brincadeira. Vamos brincar de plantar bananeira, né? Vamos brincar de rede social, né? Vamos brincar de rede social. Qual é a rede social? O ato da comunicação ou é aquela que fica todo mundo dentro de uma rede, né? Pé. Pé pode ser de quê, gente? Pé pode ser parte do corpo, né? Pode ser não, é parte do corpo. Mas pé também pode ser da ponte, pé da ponte, pé da barriga, pé da mesa. Olha aí, pelo menos 4 significados eu atribuí à palavra pé. E ainda tem outro, pé de cabra, tá certo? Que é um instrumento, né, de trabalho, tá certo? Então, quando isso acontece, você chama de palavra polissêmica. O que é polissemia? Repetindo, é uma palavra que tem vários significados, tá certo? Mas ela não tem vários significados ali dentro de um contexto só, não. Dependendo do contexto, ela vai mudando o seu significado, certo? Ela não é aquela... Porque se num contexto ela tiver vários significados, num contexto só tiver vários significados, vai deixar de ser polissemia e vai passar a ser ambiguidade. Se deixar uma interrogação, uma lacuna, deixa de ser polissemia e passa a ser ambiguidade. Ok? É diferente. Olha, esta minha vida é só trabalho, é só esforço. De esse menino precisa de um trabalho, agora ele precisa de um emprego. Aqui é um exemplo de polissemia. Bananeira da fruta, bananeira é uma brincadeira. É polissemia. Agora, observem a ambiguidade. Ou o famoso duplo sentido. Associa sempre. Polissemia a vários significados de uma palavra. Que uma palavra pode apresentar dependendo do contexto.
E ambiguidade é o duplo sentido, é um fenômeno semântico que leva um fenômeno semântico, observem bem, que leva à confusão sobre qual ideia, em verdade, pretende ser expressa pelo autor do texto. No texto, o autor não deixa claro o que é que ele quer dizer. Aí isso vai gerar uma ambiguidade. Por exemplo, a cachorra da sua tia mordeu o vizinho. Quem é cachorra? É a tia ou a tia tem um animal? O contexto não deixa claro. Então, isso é uma ambiguidade. Quem é cachorra aí? Quem é cachorra? Observem os exemplos. Esse exemplo aqui, esse primeiro exemplo, eu vou ler aqui do celular, porque ele aqui está muito pequenininho para mim, mas eu ampliei aqui no celular. Dona Geni, eu vim aqui porque os vizinhos estão reclamando que o seu cachorro está correndo atrás das pessoas de moto. Aí Dona Geni responde ao guarda, né? Oxe, povo mentiroso, seu guarda, meu cachorro nem tem moto. Observaram a ambiguidade? A ambiguidade está no termo que o cachorro, olha, seu cachorro está correndo atrás das pessoas de moto. Quem é que está correndo atrás das pessoas de moto, né? O contexto não deixa claro. Aí ela entendeu, veja que ela entendeu que as pessoas estavam reclamando que o cachorro dela tinha uma moto e corria, é impossível, né? Mas, na verdade, só as pessoas já quem possuem a moto, né? E ele estava correndo atrás, amedrontando essas pessoas. Mas o contexto, do jeito que ele foi escrito, gerou uma ambiguidade. Então, a ambiguidade, minha gente, ela acontece ali dentro do texto. Ela pode ser de forma estrutural ou lexical, que é a própria palavra mal empregada, ou a expressão mal empregada, ou a construção do texto que está sendo mal elaborado, que vai gerar essa ambiguidade, né? Então, é um exemplo de ambiguidade. Não deixa claro quem é que estava de moto, se as pessoas ou se o cachorro, né? Claro que são as pessoas, mas o contexto não deixou claro. Um outro exemplo é respeito pedestre. Não pare na faixa. Parece assim absurdo. E como é que vai reescrever essa frase, né? Mas do jeito que está, respeito pedestre, não pare na faixa. Essa é uma placa que caracteriza também uma ambiguidade. Família muda, vende tudo. Olha, família muda. A família que está, ela é muda, ela não fala, ou a família que se está se mudando? O contexto não deixa claro, né? Então, é uma frase, ou são frases, contextos, os três, que precisam ser revistos, precisam ser reescritos, para que não gere mais essa ambiguidade, esse duplo sentido. Pai, eu quero uma mesada. Aí o pai literalmente dá uma mesada no filho, né? Mas o que foi que ele pediu? Ele pediu foi dinheiro, né? Mas pelo contexto gerou uma ambiguidade. Então, quando a gente vai escrever, quando vocês forem escrever, tenham cuidado, né? Nós precisamos ter cuidado para não gerar esses problemas. A ambiguidade pode ser estrutural ou lexical. A estrutural ocorre devido à posição de elementos na frase. Veja um exemplo aqui. Ela já lavou seu carro. Né? Imagine, duas pessoas estão conversando e uma dessas duas pessoas, o locutor e o interlocutor, né? Uma dessas pessoas aponta para uma terceira pessoa e diz: ele já lavou seu carro. De quem é o carro? Então, o seu aqui, o pronome seu, esse pronome seu dá muito problema quando mal empregado. De quem é o carro? A terceira pessoa ou um dos que estão envolvidos na conversa anterior? A ambiguidade pode ser também lexical. Ela ocorre devido ao fato de a palavra apresentar mais de um significado no mesmo contexto, que não pode ser esclarecido pelo contexto. Veja um exemplo. Meu dinheiro caiu perto do banco. Qual foi o banco? Banco, instituição financeira ou um banco assento? Então, a palavra banco
gerou uma ambiguidade. É diferente da polissemia. Observaram? A polissemia não é duplo sentido. A polissemia é uma palavra que tem vários significados. Então, banco aqui poderia ser banco, instituição financeira. Aí, para ser polissêmica e remeter à instituição financeira, escreve de tal forma que compreende apenas como instituição financeira. Já na ambiguidade, não. Ele escreve assim, ó, ele não se preocupa se o leitor vai interpretar se é instituição financeira ou se é banco. É claro que ele tem uma intenção, mas ele não sabe escrever e gera essa ambiguidade. Então, ambiguidade é o duplo sentido. E polissemia é quando uma palavra pode apresentar vários significados, certo? Então, são diferentes e a gente precisa ficar atento com relação a isso. Eu espero que vocês estejam entendidos e que vocês façam a ficha que vai seguir essas aulas. Tenham uma boa noite e até a próxima aula.